Boa noite, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil. Aqui quem fala é Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor, de volta aqui, né? Nesta segunda-feira chuvosa, né? Já são 19 horas, né? 19 horas dessa segunda-feira. E para você, torcedor tricolor, uma segunda-feira maravilhosa. Você que acordou com o título da Taça Guanabara, né? E assim falado desde 2020, o campeão da Taça Guanabara foi o campeão também carioca, e assim será esse ano de 2026. O Fluminense foi campeão da Taça Guanabara e será o campeão carioca de 2026. Assim, todos nós, torcedores tricolores, queremos, né? Comemorar. É claro que os rivais sempre falam que carioquinha não vale nada quando é o adversário que ganha, mas quando eles ganham, vale muito, né? E nessa tal de Taça Guanabara, que esse ano teve premiação, o Fluminense embolsou R$1 milhãozinho de leve por ser o campeão da Taça Guanabara e mais R$1 milhãozinho de leve por se classificar às quartas de finais. Então, 2 contos, 2 cruzeiro, 2 milhãozinho, né? 2 milhões na continha do Fluminense. Não tá bom? O que você acha? Mas aí, vamos debater um pouquinho mais, né? Sobre essa segunda-feira alegre, sobre essa segunda-feira em que vimos ontem 2 retornos, né? E é claro, para uma temporada bem longa, é muito bom ver retornos. Vamos debater muito isso, mas lembrando a você, para quê? Aquela inscrição, aquele botãozinho lá, ó, inscreva-se. Inscreve no canal, deixa o teu like, ó, teu joinha, deixa lá. Não vai te custar nada, você só vai clicar no botãozinho do joinha, clicar no botãozinho de inscrever-se, vai compartilhar esse vídeo com mais amigos aí, né? Para que nosso trabalho, nosso vídeo alcance mais e mais e mais tricolores, flamenguistas, botafoguenses, vascaínos, né? Independente de qual time você é torcedor, no canal do Luciano Tricolor você é bem-vindo. É claro que, com respeito, você será sempre bem-vindo, né? Eu quero muito que você ative o sininho das notificações para quando sair um vídeo do seu amigo, você saber que, opa, Luciano Tricolor postou mais um vídeo. E é claro, muito importante a tua opinião, o teu comentário, o que você achou do time, o que você achou da escalação, o que você achou do jogo, o que você achou da minha análise. Se não gostou, beleza. Se gostou, dá o joinha, pode comentar, como eu falei, com respeito, pode deixar o teu comentário, independente de qual time você torça. Mas aí, meus amigos, depois, né, de ontem o Fluminense se sagrar campeão da Taça Guanabara, mesmo antes da partida, da última partida, né, contra a equipe do Maricá, vencida pelo placar de 1-0, mesmo antes da partida, com o placar do jogo entre Vasco e Botafogo, em que o Vasco se saiu vencedor pelo placar de 2-0, o Fluminense conseguiu a conquista da Taça Guanabara. Entrou em campo, né? Entrou em campo já campeão, entrou em campo sem muitas pretensões, com um time bem mesclado, com Fábio no gol,
Guga na lateral, né? O James e o Ignacio na zaga, e o Guilherme Arana na lateral esquerda. Entrou com o Martinelli, né? E o Otávio e o Paulo Henrique Ganso. À frente ele entrou com John Kennedy, Kevin Serna e Savarino. Savarino pela esquerda, Kevin Serna pela direita. E aí, aquele jogo morno, aquele jogo borocochô, aquele joguinho de primeiro tempo mequetrefe, né, meus amigos? Aquele jogo em que nenhuma das duas equipes estava com pretensão de nada, o Fluminense tocava bola, tocava para lá, tocava para cá, o Maricá tentava sair no contra-ataque, mas quando tomava a bola, perdia logo em seguida. O Fluminense teve uma oportunidade no primeiro tempo, uma bola com o JK, que ele chutou prensado, ele poderia rolar para o Paulo Henrique Ganso, que estaria livre para fazer o gol na primeira etapa, e foi a única chance da primeira etapa. Veio a segunda etapa, logo no intervalo, o Zubeldia fez duas mudanças. Tirou o JK, colocou o Santi Moreno, né? Tirou o Martinelli e colocou o Hércules. O time deu uma melhorada, deu uma avançada, posse de bola, começou a pressionar um pouco mais a equipe do Maricá. E logo após, acho que não me recordo, uns 15 minutos mais ou menos, ele colocou o Lúcio Acosta para jogar, né? Lúcio Acosta e Soteldo, né? Os dois baixinho da Xuxa. Aí a Xuxa entrou em ação. Coloca ali os meus dois baixinhos. Colocou os dois baixinhos. Primeira bola que vai no pé do Lúcio Acosta. Uma tabela muito boa com o Santi Moreno. O Santi Moreno colocou por cima, por elevação na linha de fundo pela ponta direita. Isso, com a alteração, com a saída do JK, o Santi Moreno veio para a direita e o Kevin Serna foi atuar como o falso 9. E nessa mudança, né, quando o Santi Moreno pegou a bola na direita, jogou para o Lúcio, que passou, né, pela ponta direita, fez o cruzamento na cabeça do Kevin Serna, que subiu e testou como um verdadeiro centroavante. Aquela testada de olho aberto, para baixo, no contrapé do goleiro Yuri, que vale ressaltar, na minha humilde opinião, o Fluminense teve um conjunto muito bom, mas, para mim, o craque do jogo foi o goleiro Yuri da equipe do Maricá. Se não fosse o goleiro da equipe do Maricá, o Fluminense teria saído, né, principalmente na segunda etapa, com um placar de 3 ou 4-0, em que ele fez algumas intervenções que era gol certo. Para mim, o melhor da partida, individualmente, foi o goleiro da equipe do Maricá. Mas é claro que o conjunto, né, do Fluminense, por se tratar de um clube da Série A, da elite do futebol brasileiro, o conjunto do Fluminense se sobressaiu, tocando bola para lá e para cá, contra uma equipe que só havia ganho uma partida das 6. A equipe com mais pontos contra a equipe com menos pontos. E assim, né? Terminou com um placar de 1-0, o gol do Kevin Serna, ainda teve ainda uma alteração ainda por final. Claro, a entrada do Matheus Reis, né, no lugar do Kevin Serna, e ainda, né, perdeu um gol ele e o goleiro, aonde eu volto a ressaltar a importância do goleiro da equipe do Maricá. O Matheus Reis entrou livre, uma bola muito bem enfiada. O Matheus Reis entrou livre, ele e o goleiro conseguiu fazer uma excelente defesa. Era para ter saído com os 3, talvez 2, talvez 4, se não fosse o arqueiro da equipe do Maricá. E assim, conquistamos já estava, claro,
com a taça na mão, mas chegamos aos 15 pontos. E aí, provavelmente na segunda-feira de carnaval, o primeiro jogo, o jogo das quartas de final, Fluminense e Bangu, né, jogo único. O outro jogo, Vasco e Volta Redonda, que se a gente passar pelo Bangu, vamos pegar um desses dois, Vasco ou Volta Redonda. Na outra chave, um clássico, Botafogo e Flamengo. E Boa Vista e Madureira vão se enfrentar na outra chave. Após a partida, né? Comemoração, tudo de bom. Entrevista com Matheus Martinelli chamou muito a atenção, né? Em que a joia de Xerém completava neste jogo 300 jogos com a camisa do Fluminense, com a armadura tricolor. E aí ele muito emocionado, na hora da entrega da taça, o Fábio chamou pelo Martinelli para que ele levantasse a taça junto com o Fábio. Ele ficou meio sem jeito, meio com vergonha, mas foi, né? E ovacionado pela torcida. O vem que tem, é o moleque de Xerém. Matheus Martinelli, né? Na entrevista, perguntado, muito emocionado. E aí, teve um repórter que perguntou: e aí, Martinelli, se você pudesse, renovaria até 2045? Ele: eu devo muito a esse clube. Um clube que me formou, um clube que me deu tudo que eu precisava, um clube que eu estou aonde estou porque ele me deu forças, porque ele protagonizou com que eu pudesse estar aqui nesse momento. E por palavras de ex-jogadores, Felipe Melo, não me recordo também um jogador na época do Mundial de Clubes, não me recordo de quem foi que deixou o comentário falando que o Martinelli era o típico jogador europeu. E aí, meus amigos? Matheus Martinelli, 300 jogos, ovacionado pela torcida, foi perguntado se renovaria até 2045. Disse ele: por mim, eu renovaria até 2050. Você vê uma joia de Xerém falar o que ele falou, principalmente, meus amigos, renovar até 2050, depois de tudo que ele passou vestindo essa armadura. Criticado muitas vezes criticado injustamente, porque não é fácil ser uma joia, um garoto da base, e poder chegar aonde o Martinelli hoje chegou, conquistar o que o Martinelli conquistou e o que pode vir a conquistar daqui para frente. E aí, meus amigos, eu falo a você, cabe ao time do Fluminense contratar um zagueiro, um centroavante, um meia esquerda, um meia direita, um ponta esquerda, um ponta direita. Se você tem um garoto na base que é igual, o que você vai perder colocando um garoto da base para jogar se o futebol dele é igual ao que você pretende contratar? Você não tem nada a perder. Você tem um salário baixo, você tem um ativo que já é do clube, você não precisa gastar. E se der errado, você não perdeu nada. Você pode emprestar, você pode vender, você pode ter um retorno financeiro, você pode não renovar mais, mas você não perdeu.
do que você fazer uma contratação cara, o jogador já ser uma idade um pouco avançada, não te dar retorno esportivo, não ter mercado para você vender depois e você fazer com que a torcida passe raiva vendo esse jogador, tirando vaga de garotos da base que, se colocar frente a frente, é a mesma coisa. Certo, meus amigos? Então, passar o que garotos da base passam para chegar até onde o Martinelli chegou é complicado. Muitas críticas injustas. Ele teve que ser tratado, né? Ele teve que procurar psicólogos para se tratar na época em que sofreu duras críticas. E aí, meus amigos, será que qualquer um aturaria o que ele aturou? Mas, né? Para a felicidade da nação tricolor, ele conseguiu superar e hoje é peça fundamental na equipe do Fluminense. Hoje não tem como pensar o Fluminense sem o Matheus Martinelli. Não tem como pensar. E aí estamos à procura de um zagueiro, estamos à procura de um centroavante, que até agora nada, mais de mês, né? Estamos à procura desse centroavante. Tínhamos o Everaldo, tínhamos o Germancano, tínhamos o JK. O Germancano se lesionou, o Everaldo não correspondia dentro de campo, o JK não correspondia dentro de campo. E aí agora o JK veio para uma temporada 2026 agradando bastante. O Everaldo não contribuía dentro das 4 linhas, foi negociado com a equipe do Bahia por empréstimo, né, até o final do ano. E o contrato dele com o Fluminense é até o final do ano, então quer dizer o quê? Everaldo não veste mais o manto tricolor. Aonde eu falo, meus amigos, gastar dinheiro com Everaldo, colocasse um garoto da base. Concorda comigo? Deixa a tua opinião sobre isso. E aí, meus amigos, vendo, né, como está o nosso elenco, fiz aqui, né, umas anotações, né, sobre o nosso elenco. Temos quem? Goleiros: Fábio, Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga. Laterais direito: Samuel Xavier, Guga e Júlio Fidelis. Laterais esquerdo: René, Arana e Gabriel Fuentes, que provavelmente, né, ia ser negociado, até agora nada, ainda está nesse imbróglio, não sei se vai continuar, mas continua até agora. Cabeça de área: Bernal, Otávio, Martinelli, Hércules e Nonato, já que o Lima, que se encaixava nessa função, foi negociado com o América do México. Meias: Paulo Henrique Ganso, Acosta e Lescano, que também está num imbróglio aí, se vai para o Cerro Porteño, se não vai, se vai ser aproveitado, se não vai, não sabemos ainda, mas a temporada também é muito longa. O que fazer com 2 meias apenas? Esqueci de mencionar aqui a zaga, né? A zaga temos o Freitas, aonde, meus amigos, está o problema. Temos o Freitas, temos o James, temos o Ignácio, Igor Rabelo,
Loyola e Davi Schwitz. Mas esses dois, Loyola e Davi Schwitz, nunca são relacionados, né, garotos da base, nunca são relacionados. Mas aí, meus amigos, é o ponto em que eu acabei de falar. Trouxe desde o ano passado o Igor Rabelo para jogar. Será que o Loyola ou o Davi Schwitz é pior que o Igor Rabelo? Pelo menos, às vezes que eu vi o Davi jogar, me pareceu muito melhor que o Igor Rabelo. E aí eu falo a vocês, valeu a pena investir na contratação do Igor Rabelo, você tendo um garoto da base do mesmo nível ou um pouco melhor? Deixa a tua opinião aí. E aí, para esse sistema defensivo de zaga, precisaríamos de um zagueiro. Um zagueiro para chegar e jogar. Chegar e colocar a camisa de titular, a vaga é minha e acabou. E aí briga Freitas, James e Ignacio. Vai brigar aí para ver quem vai ser. Não confio no Freitas, Ignacio bem melhor para mim e o James é o melhorzinho desses três aí. O Igor Rabelo, para mim, não tenho muita confiança nesse jogador. E aí, meus amigos, vamos para o ataque. O ataque temos Canóbio, Kevin Serna, Soteldo, que ontem voltou muito bem, tá? É o retorno que eu falei. Santi Moreno, que está fazendo um 2026 bem melhor que 2025. Savarino, que pode ser um jogador para jogar na meia, jogando por dentro, né? Às vezes com o Lúcio Acosta, às vezes com o Paulo Henrique Ganso. Riquelme Felipe, Matheus Reis e JK, que no momento é o único centroavante. É claro que ontem foi testado o Kevin Serna, né, nessa função, mas desde o ano passado falamos de Kevin Serna como um falso 9, mas precisamos desse camisa 9. E o Buanga? Como fica? Vai vir? Não vai vir? A proposta foi enviada, eles ficaram de responder, mas aí o Fluminense, naquele imbróglio do John Arias que ia para o Palmeiras, o Fluminense enviou uma proposta e levou 5 dias para responder o que o Los Angeles falou sobre Buanga, e agora o Fluminense enviou uma contraproposta e até agora não teve respostas. E aí, meus amigos, será que ele vem? Será que não vem? Um ótimo jogador. Gostaria muito de ver esse cara, esse centroavante no Flusão. Mas e aí? Será que vem? Será que não vem? Deixa o teu comentário aí. Deixa a tua opinião, se inscreva no canal, deixa o teu like, ative o sininho para as notificações e compartilha esse vídeo aí. Ó. Saudações tricolores a você, campeão da Taça Guanabara, mas a você também, flamenguista, que não conseguiu conquistar, botafoguense, vascaíno. Saudações tricolores, se inscreve no canal para ficar legal.